Ótimo, professora. Aproveite, por favor, esclareça para a gente mais um conceito ligado à contabilidade. O que é patrimônio líquido? Pronto, o patrimônio líquido é a diferença, bem assim entendido, é a diferença, corresponde à diferença entre as suas receitas e suas despesas. É na diferença que existe desses recursos é que nós fazemos a apuração do nosso resultado. Então, o patrimônio líquido ele está relacionado com o que já foi descontado entre as minhas receitas e as minhas despesas. É o patrimônio líquido. E dentro do patrimônio líquido, nós temos várias contas que são representadas nesse patrimônio. Nós temos o capital social, que é o capital que foi investido pelos sócios, pelos acionistas. Nós temos contas de reservas de lucros, onde são contabilizadas, representadas as reservas referentes aos resultados de exercícios. Nós temos também contas de lucros e prejuízos. Nós precisamos registrar nessas contas também. Então, o patrimônio ele vai representar a situação que eu tenho entre as minhas receitas e as minhas despesas. E com relação à questão da escrituração contábil, para que ela serve efetivamente? Pronto. A escrituração contábil na contabilidade, ela é assim uma técnica, né? É uma técnica. Nós temos várias técnicas dentro da contabilidade. Não é a ciência, né? Ela precisa de procedimento, ela precisa de normas, e nós temos uma técnica, que é a técnica de escrituração contábil. Por exemplo, a auditoria é uma técnica contábil, a elaboração das demonstrações contábeis também é uma técnica, e a escrituração contábil é a base dessas outras técnicas, né? Então, a escrituração, ela é a base. Se essa escrituração, se esse registro ele não estiver conforme as normas brasileiras de contabilidade, as normas tributárias, você vai ter uma elaboração das demonstrações contábeis prejudicadas em termos de fidedignidade, de confiabilidade, de comparabilidade das informações. Então, a escrituração contábil, ela é uma técnica que é utilizada, que ela usa uma cronologia dos fatos. Lembra que eu falei da compra? Então, o que a contabilidade vai fazer? Vai escriturar a compra no dia 1º de março de 2022, com valor tal, referente à nota fiscal tal. Ela vai registrar isso. Mas como é que ela registra isso? Aí é que vem um método muito antigo de escrituração, que é o método das partidas dobradas, que é muito interessante. Deixa eu só contar uma história, porque como vocês viram aí na minha informação, um resumo de minhas habilidades, eu iniciei eu era formada em letras, né? Eu não tinha formação contábil e parei na contabilidade. E um dos primeiros desafios que eu tive foi entender essa questão do débito e crédito, tá? Então, é através desse método de partidas dobradas que para cada débito existe um crédito correspondente, né? Ou para cada débito ou créditos variáveis existe um outro correspondente, é que a gente escritura isso, é que faz esse balanço, né? É o balanço, né, que é representado na contabilidade. Então, é preciso que, no momento que eu tenho uma compra, por exemplo, dessa mercadoria, no que eu compro, eu gero o quê? Um bem, a mercadoria. Eu vou lançar a débito no meu estoque. E esse crédito? Né? Eu vou gerar o quê? Uma obrigação com o meu fornecedor, se for a prazo ou à vista. Eu preciso escriturar esse documento fiscal. Então, débito de R$1.000, crédito de R$1.000. Então, eu gero um bem e eu gero uma obrigação com terceiros, que é meu fornecedor. Então, é fundamental a escrituração contábil. É através da escrituração contábil que nós temos toda a base para gerar dados para uma informação. Então, ela é fundamental na contabilidade. Perfeito, professora. Para mim ficou bem claro. E na sua fala, quando você falou em partidas dobradas, eu lembrei muito de meu pai. Meu pai tem formação contábil e ele usava esse termo. Ele nunca trabalhou como contador,
mas efetivamente ele tem a formação. E quando você explicava antes ativo e passivo, eu lembrava que ele falava em haveres e deveres, né? Haveres e Que deveres. é uma outra denominação, com certeza anterior, mas que quando você fala, as coisas vão vindo à minha mente, né? Vão retomando, eu vou retomando isso. Ô, professora, me diga uma coisa. E qual seria a finalidade das demonstrações financeiras? A exemplo aí do balanço patrimonial, da DRE, da DFC, para que elas servem? Pronto. Lembra que eu falei que existe também a técnica de elaboração dessas demonstrações contábeis, que eu citei que a contabilidade, mesmo sendo uma ciência social aplicada, ela precisa trabalhar com esses registros numéricos para falar a linguagem dos negócios. Porque imagine se eu chegasse numa empresa, a empresa tal comprou R$1.000 uma compra de mercadorias, em forma de um relatório, relatando um fato, ia ser cansativo, enfadonho, cada um ia escrever de uma forma, de um entendimento, isso. E aí, as pessoas que são voltadas para um negócio, para a linguagem do negócio, ia ficar algo, imagine como seria essa demonstração, cada fato, registrar cronologicamente, cada ato desse, seria uma loucura, né? Quando ia terminar de ler um mês de todas as operações que acontecessem na empresa, seria no final do ano, e aí, para tomada de decisões? Ia ser difícil. Então, as demonstrações contábeis, ela também vem com uma técnica para que a gente possa demonstrar esses fatos ocorridos. E o balanço patrimonial, ele procura demonstrar um posicionamento do negócio, observar a relação entre os ativos e passivos. Além disso, é importante a gente lembrar que, através do balanço patrimonial, a gente consegue entender a saúde financeira da empresa. A gente consegue observar, analisar a saúde financeira das empresas. O balanço patrimonial é uma fotografia num determinado período. Tá? Então, nós temos o balanço patrimonial das empresas do ano de 2021, que vai estar a fotografia do que ocorreu, que foi que a empresa movimentou, quais foram as suas ações ali. Tá? Então, é uma fotografia ali. E ela vai servir como base para outras tomadas de decisões, porque aquele fato já aconteceu, como eu disse anteriormente a vocês. Diferente da DRE, onde vai apresentar que a gente consegue identificar, lembra? A receita, os custos, as despesas, o meu lucro ou prejuízo. Então, a gente precisa entender que essas demonstrações, elas apresentam situações diferentes e podem nos apresentar indicadores de tomadas de decisões diferentes. Eu não consigo analisar, por exemplo, o faturamento de uma empresa, se houve um aumento, uma diminuição, através do balanço patrimonial. Eu só vou conseguir analisar isso através da DE, que é a demonstração de resultado do exercício. Então, cada peça, cada demonstração dessa, ela vai me trazer uma visualização, uma fotografia dessa empresa, dessa organização. A demonstração do fluxo de caixa, ela é uma nova exigência, né? Porque com esse mundo globalizado, nós tínhamos, apesar de ainda não estar destino, nós tínhamos uma outra declaração que era obrigatória. Então, para as SAs, para as empresas, mesmo sem ter capital aberto ou fechado, é obrigatório a demonstração do fluxo de caixa, onde eu vou utilizar o quê? Que muitos de vocês devem conhecer o fluxo de caixa, porque é muito utilizado na área financeira, na área da administração. Só que o fluxo de caixa utilizado e apresentado na contabilidade, ele não é um fluxo de caixa direto, ele é um fluxo de caixa indireto. E ele vai apresentar os recursos, né, a entradas de recursos e saídas. E como foram utilizados esses recursos? Aonde foram direcionados esses recursos. Então, você consegue, através dessa declaração, dessa demonstração, vamos dizer assim, que é uma demonstração, você consegue, o administrador, o sócio, ele consegue perceber aonde foi feito as aplicações, né, de seus recursos e suas saídas. Tá? Então, elas são fundamentais
dentro da contabilidade. Precisam ser confiáveis, precisam ser transparentes, precisam apresentar comparabilidade, porque assim vai ser útil na tomada de decisões. Você já me deu uma dica aí da resposta da próxima pergunta, quando você falou do balanço patrimonial. Mas existem algumas outras coisas que eu posso usar, algumas outras ferramentas que eu possa usar, professora, para avaliar a saúde financeira de uma organização? Sim, sim. Nós temos várias, através do balanço patrimonial, através da demonstração do resultado do exercício, várias, vamos dizer, indicadores para saber de uma saúde financeira de uma empresa, se ela está com uma saúde favorável ou não. Por exemplo, nós podemos verificar através do lucro líquido, que é um indicador de medir a saúde de uma empresa. É possível se avaliar durante um período, trimestralmente, semestralmente, né? É importante a gente não tem como esquecer o fato que ocorreu nesses 2 últimos anos, que foram a questão da pandemia. No ano de 2020, as empresas elas não tinham uma fotografia anterior, porque nunca tinha ocorrido nesse século XX algo neste nível, né? Século XX, não tinha acontecido isso, né? Vamos dizer assim, nessa era moderna. E, diferente do que aconteceu em 2021, a gente já tinha algo que pudesse analisar, servir como base para 2022. E 2023, com certeza. Nós podemos verificar, através do balanço patrimonial, medir o endividamento de uma empresa. Nós podemos também acompanhar o faturamento no DRE, como eu disse a vocês, como é que anda, os nossos custos, as nossas despesas. Nós temos análise horizontal, análise vertical, que a gente consegue, através de índices não rebuscados, muito simples de você analisar, e verificar aonde o farol, eu falo com meus alunos quando nós estamos em sala de aula, opa, essa análise é muito tranquila, a análise horizontal e vertical, juntamente com balanço e DRE. Você vai ter o quê? Um farol que vai sinalizar, opa, eu preciso verificar o que está acontecendo com meus custos, que ele está tendo um aumento tão grande, o que está fazendo? O que ocorreu? O que está acontecendo com minhas despesas e minhas receitas? O que está acontecendo com o meu faturamento? Então, a gente consegue, através dessas peças, através dessas demonstrações, sim, utilizar para verificar o endividamento. Nós temos também a questão que eu citei aqui, o fluxo de caixa, que a gente vai observar onde está sendo aplicados os recursos, as nossas saídas. A gente também tem como ver no balanço patrimonial a questão do prazos de recebimentos, né, é importante, rotatividade, capital de giro. Então, tudo isso são ferramentas que nos auxiliam na tomada de decisões, que o contador, nem o profissional da área administrativa, nem a gestão, tem que jogar, esquecer isso, né? Que foi o que o senhor citou, que você citou nesse instante, sobre o Caixa 2. Hoje, é impossível você fazer certas... que se fala, né, sobre a contabilidade criativa, né, utilizar desses artifícios, que muito se usava essa máxima. Se a lei, o regulamento, ele não é muito claro, ele não está ali, ele está o quê? Eu posso fazer, né? Se tinha essa máxima, né? Não está ali na lei, então eu posso fazer, está a meu critério, né? É liberado. E não é isso assim que funciona. Então, é importante a utilização, sim, das demonstrações contábeis, que precisam seguir princípios, normas, lei, não por ser uma técnica, né, procedimentos. Então, ela vai ser fundamental para se analisar a saúde financeira de uma empresa. Lembrando que é importante só falar, é que antes, como o senhor colocou aí, as empresas elas tinham 2 balanços. O balanço que era do governo, para o fisco, para pagar imposto, e o balanço que o contador fazia a pedido, né, para solicitar empréstimos, financiamentos às instituições financeiras. Então, se existiam vamos dizer, mascarar o resultado, né, e acabava que, eu acho que, de certa forma, acabava confundindo quem não tinha realmente conceitos e entendimento, que a contabilidade gerencial se fazia separada, né, da contabilidade societária. E hoje a gente sabe que isso é humanamente impossível. Sim, professora. Esse cenário mudou muito, né? Se transformou de maneira positiva. É importante que a gente registre isso. Professora, para a gente finalizar,
eu queria saber se tem mais algum conceito assim, interessante e fundamental da contabilidade que você quer acrescentar, e, ao mesmo tempo, te convido para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Pronto. São um assunto assim, interessantíssimo que eu queria deixar aqui com conceitos, né, que eu não citei, que é a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa ele é utilizado pela área financeira. A contabilidade utiliza o regime de competência. E qual é a diferença entre um regime e outro? O regime de competência ele registra as despesas e receitas dentro de um período de sua realização. O que significa isso? Lembra da compra de mercadoria para vender? 1º de março. A contabilidade registra esse fato no momento do fato ocorrido. 1º de março precisa estar registrado esta ação, esse registro, essa escrituração. Já a área financeira, que é pelo regime de caixa, ele vai fazer o seu registro no momento que ocorreu o quê? O pagamento, o desembolso. Então, precisa que se entenda a diferença. Eu não posso registrar na contabilidade por regime de caixa, no momento que ocorra o pagamento. Por que isso? Porque o fato dessa compra, ela pode ter um pagamento daqui a 60 dias, 90 dias, pode ser parcelado, e isso não vai estar representando, de fato, uma obrigação que eu tenho com o meu fornecedor. Ela, de fato, no momento que eu faço essa operação de compra, significa que eu já gerei uma obrigação com o meu fornecedor. O outro momento é o desembolso do caixa. Então, é importante que a gente entenda que a área financeira, ela utiliza o regime de caixa, do desembolso, e a contabilidade, o regime de competência. Tá? A gente precisa entender esses dois conceitos. E, por fim, eu gostaria também de citar algo em relação ao planejamento tributário. É necessário que a gente falou sobre Caixa 2 aqui, a gente nem imaginei que eu poderia falar sobre isso, né? Mas eu já coloquei porque é um assunto importante. Que o planejamento tributário não é esse antigo Caixa 2, não é essa forma de gerenciar. O planejamento tributário é uma ação, é um conjunto de sistemas legais que visam diminuir, vamos dizer assim, a carga fiscal, a carga tributária, mas de uma forma lícita, né? De uma forma legal. Não é utilizando de uma forma ilícita para fazer o planejamento tributário. É esse momento que vem a contabilidade no auxílio dessas ferramentas, que é possível se fazer uma diminuição da carga tributária dentro das empresas. Então, perceberam o papel hoje da contabilidade financeira? Não é apenas registrar, mensurar, ela precisa sim controlar o patrimônio, mas também ela precisa rever suas ações dentro das organizações. E, por fim, vocês perceberam que quando eu começo a falar de contabilidade eu me empolgo, mas é porque eu gosto muito, eu acho importantíssimo dentro dos negócios. E a minha mensagem para vocês é que vocês, em primeiro momento, procurem trabalhar juntos, juntamente a contabilidade com a área da administração, que entendam que, para que um negócio, para que ocorra uma tomada de decisão realmente estratégica, é necessário esse conhecimento, e que cada vez mais você procure se aperfeiçoar, ter uma educação continuada, porque aqui é o primeiro momento, né? Nós temos mais adiante várias outras opções, e eu fico aqui agradecida ao professor pela oportunidade de falar de algo que eu gosto tanto e que me motiva muito, e muito agradecida, realmente. Estou à disposição, precisando conversar, ter um bate-papo, estou à disposição de vocês. Professor, essa sua empolgação só demonstra o seu compromisso, o seu empenho, a sua motivação pela sua profissão, e eu fico muito, sim, muito admirado. Eu acho isso uma característica que é fundamental em qualquer profissional, né? Então, acho que é muito positivo, e você transmite isso na sua fala,
que além de tecnicamente ser muito correta, ela é muito fácil de ser interpretada, ela é muito didática. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. Com certeza vão surgir outras aí para a gente fazer novos bate-papos que enriquecerão aí o nosso público. Tá bom? Te agradeço Muito demais obrigada. e te parabenizo por esse engajamento com a sua profissão. A você, nosso Obrigada. espectador, agradeço aí por mais uma visita e em breve estaremos juntos com outro assunto, com outro tema. Até mais.